Quando a notícia arrepiante da prisão da enfermeira neonatal Lucy Letby, de 28 anos, por assassinato em 2018 chegou, seus entes queridos e colegas não puderam acreditar. Descrita como bege e comum, Letby teve uma infância contente e passou sua juventude sonhando em se tornar enfermeira, assim como as que ajudaram ela e sua mãe durante seu parto difícil. Mas em algum momento, algo deu errado. Como alguém aparentemente inofensivo poderia ser tão destrutivo? Neste documentário, examinaremos o caso pesadelo de Lucy Letby, a enfermeira serial killer britânica, para esclarecer tais questões. Vida inicial. Lucy Letby nasceu em 4 de janeiro de 1990 em Hereford, Inglaterra. Filha única de John e Suzanne Letby, um gerente financeiro e uma escriturária de contas, respectivamente. Ela é descrita como tendo tido uma infância idílica. Ela cresceu na Arran Avenue, uma rua sem saída da Hinton Road, e ia regularmente à igreja. Amigos de escola de Letby a descreveram como generosa, gentil e considerada, com uma aura alegre e pacífica que fazia todos ao seu redor felizes e confortáveis. Ela até adotou o apelido de Mary Poppins, dado por amigos, devido à sua natureza doce e maternal. Ela sempre tinha curativos e lenços antissépticos à mão para tratar pequenos cortes e arranhões. Desde jovem, ela sonhava em ser enfermeira, supostamente devido ao seu nascimento ter sido difícil para a mãe. Segundo um amigo, Letby era muito grata às enfermeiras, por terem ajudado a salvar sua vida, conforme relatou a British Broadcasting Corporation. Eles acrescentaram que tudo que ela fazia era voltado para o objetivo final de se tornar enfermeira. Letby frequentou a escola Aylestone e o colégio Hereford Sixth Form, onde foi descrita como sendo tímida e estudiosa. Apesar de não ser muito popular, ela tinha um grupo próximo de amigos, conhecido como a Família Descombinada. Quando adolescente, perto de realizar seu sonho, ela frequentemente falava sobre saúde e desenvolvimento infantil. Ninguém próximo a ela ficou surpreso com isso. Letby diria posteriormente aos tribunais que sempre quis trabalhar com crianças, escolhendo suas matérias escolares com base no quanto ajudariam em sua carreira. Outra amiga de Letby, Jade Thomas, observou que ela era focada e orientada para a carreira desde uma idade tão jovem, mas acrescentou que ela também queria um dia se estabelecer e ter um marido e filhos próprios. Depois de passarem seus exames de nível A, Letby começou a estudar enfermagem na Universidade de Chester, em setembro de 2008. Ela estudou enfermagem geral no primeiro ano e se especializou em enfermagem pediátrica no segundo e terceiro anos. Sendo a a primeira da família a cursar uma universidade, seus pais se emocionaram ao vê-la se formar e publicaram um anúncio no jornal local dizendo: "Estamos tão orgulhosos de você depois de todo o seu esforço." Os colegas de universidade de B a lembraram de maneira semelhante aos seus amigos de escola, notando que ela era muito esforçada e reservada. Outro a descreveu como brilhante e dedicada aos estudos. Na universidade, ela estagiou em hospitais no Noroeste, incluindo o CIPAS, o Hospital das Mulheres, de Liverpool, e o Hospital Condessa de Chester. Ela se formou em setembro de 2011. 4 meses depois, em janeiro de 2012, ela recebeu uma oferta de posição na unidade neonatal do Hospital Condessa de Chester. B aceitou o cargo alegremente. Era o objetivo de seus esforços por muitos anos.
Esse era o sonho dela desde a infância. Na enfermaria, cuidava de bebês doentes e prematuros. Sua ética de trabalho impressionante a qualificou rapidamente como enfermeira de nível 5. Na primavera de 2014, completou o treinamento especializado que a permitiu trabalhar com bebês em cuidados intensivos. Em 2013, em seu perfil de funcionária, Letby afirmou que era responsável por cuidar de uma ampla gama de bebês que necessitavam de vários níveis de apoio e que gostava de vê-los progredir e apoiar suas famílias. Ela também teria participado de uma campanha para arrecadar fundos para uma nova unidade neonatal no hospital. Refletindo mais tarde sobre seu tempo como enfermeira, Letby disse aos tribunais: "Eu gostava do trabalho de terapia intensiva, essa era a minha paixão. Todas as enfermeiras da unidade têm uma área de preferência ou destaque, e elas sabiam que eu estava feliz." Durante seu emprego, Letby era conhecida por achar o trabalho fora da terapia intensiva chato e foi vista discutindo com um colega sênior ao ser solicitada a trabalhar no berçário externo, onde os bebês se preparavam para ir para casa. O berçário externo ocupava 2 das 4 salas da unidade neonatal, e Letby era descrita como infeliz se lhe fossem atribuídos turnos no berçário externo em vez das salas de cuidados intensivos ou de alta dependência. A enfermeira sênior Catherine Percival Calderbank relatou posteriormente aos jurados que achou chato e não queria alimentar bebês, preferindo trabalhar na terapia intensiva. Percival Calderbank afirmou que preferia quando suas enfermeiras faziam pausas do estressante trabalho intensivo, pois estava preocupado com a saúde mental de Lucy, já que pode ser perturbador, emocional e às vezes exaustivo, especialmente no final de um turno. Se você está constantemente exposta a essa situação estressante, às vezes é necessário sair desse ambiente e ir para um berçário externo. Ela também notou que Letby ficava ansiosa para ajudar se houvesse problemas nos quartos de maior intensidade, chegando instantaneamente se algo ocorresse. Durante sua carreira acadêmica, Letby era vista como reservada, gentil e determinada. Seus colegas no hospital a enxergavam de outra forma. Alguns a descreveram como muito ansiosa para aprender, quase uma queridinha do professor. Outros, no entanto, notaram que ela irritava algumas pessoas. Com seu ar de superioridade, uma enfermeira anônima que trabalhou com Letby disse ao Sunday Times que algumas pessoas a achavam presunçosa. Ela não a considerava fria, mas entendia por que alguns pensavam assim. Letby gostava das coisas do seu jeito, seguia as regras rigidamente e era rápida em apontar os erros alheios, sendo a primeira a repreender quem cometesse falhas. Durante seu tempo inicial em Chester, Letby morava em alojamento para funcionários na Ash House. Ela passou cerca de 6 meses em um apartamento antes de voltar para a Ash House no verão de 2015. No ano seguinte, ela comprou uma casa geminada na Westbourne Street, em Chester. Segundo a British Broadcasting Corporation, a casa dela era comum. Um desenho estava pregado no quadro de avisos da cozinha de seu afilhado. Madrinha número 1 foi concedido a Lucy Letby. Em seu quarto, havia brinquedos de pelúcia do ursinho Pooh e do Eeyore. Na sala, estavam documentos veterinários para seus gatos, Smudge e Tigger. Em sua cabeceira, ela entrelaçou luzes de fadas cintilantes e uma capa de edredom com a frase "Sonhos Doces". Seus gostos de decoração infantil contrastavam gritantemente com os graves crimes dos quais ela seria acusada. Os assassinatos. Foi no verão de 2015 quando um pediatra sênior e consultor-chefe no Hospital Condessa de Chester, Dr. Stephen Breary, notou alguma atividade incomum na unidade. 4 bebês relativamente saudáveis sucumbiram a uma deterioração aguda e catastrófica na saúde em 15 dias, quadro conhecido como desmaio. Além disso, seu declínio ocorreu sem motivo aparente. Apenas uma das 4 crianças sobreviveu. O primeiro assassinato conhecido de Lucy foi de um recém-nascido de um dia, a criança A,
entregue por cesariana com 31 semanas e admitido na unidade de terapia intensiva neonatal. Embora prematuro, ele respirava sem assistência e, no geral, estava em bom estado. Em 8 de junho de 2015, uma hora após o início de seu turno, Letby alertou os médicos que o bebê parecia estar desfalecendo. Um médico e consultor no local notaram de imediato a incomum descoloração da pele do bebê. Descrito com manchas de pele rosa sobre azul que apareciam e sumiam. No entanto, eles estavam intrigados sobre o que essa estranha coloração da pele indicava. Posteriormente, foi descoberto que Letby injetou ar na corrente sanguínea da criança A através de um dos 2 tubos conectados a seu corpo. Isso se tornaria mais tarde seu método preferido de assassinato. Apesar das tentativas de reanimação, o bebê foi declarado morto às 20h58. Uma enfermeira viu Letby em pé sobre a incubadora do bebê A, acreditando que ele estava reanimando a criança. Ela só interveio quando percebeu que o bebê não estava se recuperando sob os cuidados dele. No dia seguinte, em 9 de junho, Letby tentou assassinar a criança B, que era a irmã gêmea da criança A, usando o mesmo método que ela usou na criança A. Ela observou enquanto a saúde da criança B começou a deteriorar. Desta vez, porém, a vítima sobreviveu sem sequelas. 5 dias depois, em 14 de junho, Letby assassinou a criança C, um bebê de 5 dias, mais uma vez usando seu método de injetar ar em um dos tubos anexados ao bebê. Passou-se outra semana. Em 21 de junho, Letby assassinou a criança D, usando uma injeção de ar. Relatórios mostram que o bebê desmaiou 3 vezes e não pôde ser salvo. Preocupado com as mortes, o Dr. Breary começou a investigar minuciosamente os prontuários dos pacientes, examinando o tratamento recebido e a equipe de plantão na época. Havia uma pessoa que cada caso tinha em comum, Lucy Letby, que esteve presente em cada um dos 4 desmaios. Aos 26 anos, Letby era conhecida por ser uma mulher comum. Ela saía à noite com seus colegas, ia de férias com seus amigos, fazia aulas de salsa e era madrinha de 2 crianças. Ela morava com seus 2 gatos em sua propriedade na Westbourne Road. Ninguém a suspeitava de estar envolvida. Pelo contrário, achavam que era infeliz ela ter passado repetidamente por um evento tão estressante. Um ex-amigo a descreveu como sendo a senhorita perfeição, dizendo que seus pais a achavam tão inocente que a manteiga não derreteria em sua boca. Ela é a última pessoa que alguém suspeitaria ser uma assassina. Para o Dr. Breary, as mortes eram claramente suspeitas, mas isso não bastava para ele compreender o que havia falhado. É incomum bebês prematuros saudáveis simplesmente desabarem e morrerem. Mortes inexplicáveis são raríssimas. Antes desses incidentes, havia apenas 2 a 3 mortes por ano na unidade neonatal. Era incomum que os bebês não respondessem à reanimação como esperado. Bebês que recuperavam os batimentos cardíacos normalmente tinham a respiração normalizada, mas isso não ocorreu com as crianças envolvidas nesses casos. Os resultados da revisão do Dr. Breary, juntamente com informações sobre as 3 mortes suspeitas, foram entregues ao Comitê de Incidentes Graves do Conselho Hospitalar, que é responsável por investigar questões de segurança do paciente. No entanto, o comitê não compartilhou das suspeitas do Dr. Brewer, classificando os incidentes como erros de medicação, ao invés de um incidente grave envolvendo uma morte inesperada. Se classificados como este último, os incidentes teriam sido agrupados e uma investigação aberta. Livre para continuar matando, Letby tirou outra vida nas primeiras horas de 4 de agosto, quando injetou ar na corrente sanguínea do menino E, um gêmeo. Enquanto alimentava o outro gêmeo na unidade, a mãe do menino ouviu um grito. Ela encontrou o menino E sangrando pela boca, em sofrimento, com Letby parada próxima a ele. A mãe relatou que a enfermeira não agiu, mesmo diante da emergência. Letby, supostamente, disse que o sangue era de um tubo nasogástrico que irritou a garganta do bebê
e pediu para ela se acalmar. No momento de sua morte, estima-se que a criança E havia perdido 1/4 de seu sangue, quantidade considerada impressionante pelo especialista em depoimento posterior nos tribunais. Apesar de ter um método sólido, Letby começou a experimentar novas maneiras de matar os bebês sob seus cuidados. No dia seguinte, ela tentou matar a criança F, irmão da criança E, com insulina, mas ele sobreviveu. Em setembro, um mês depois, ela tentou matar a criança G 2 vezes ao alimentá-la com leite em excesso. A criança sobreviveu, mas ficou gravemente incapacitada. Mais tarde, descobriu-se que Letby havia alterado o gráfico de observação do bebê, registrando uma temperatura mais alta do que a real, para simular que a criança já estava doente antes de ser superalimentada com leite. Ela também falsificou detalhes sobre o colapso do bebê, relatando que ocorreu quando outra enfermeira o alimentava. No dia 23 de outubro, Letby tirou a vida da criança 1, injetando ar em seu estômago, através de uma sonda nasogástrica. O bebê desmaiou 4 vezes antes de morrer. Os jornais relataram que, assustadoramente, Letby enviou um cartão de condolências aos pais da criança, após fotografá-lo e guardar a imagem em seu telefone. Ela também buscou suas redes sociais e manifestou vontade de ir ao funeral do bebê. A mãe de Child Eye relatou que Letby agiu de forma estranha enquanto banhava o bebê com ela pouco antes da morte, afirmando: "Enquanto dávamos banho, Lucy voltou. Ela sorria, contando sobre como presenciou o primeiro banho. E como nossa filha adorou isso, eu só queria que ela parasse de falar." No dia do assassinato de Child Eye, uma enfermeira e gerente de enfermaria chamada Irian Powell começou a revelar os casos. Como Stephen Breary, ela estava preocupada com o número de incidentes e, eventualmente, chegou à mesma conclusão que ele, que a única coisa que as mortes dos bebês tinham em comum era que Lucy estava no turno. Ela depois contatou o Dr. Breary para informá-lo de suas descobertas, escrevendo: "Infelizmente, Lucy estava de plantão, porém, cada caso de morte é diferente." Nesse momento, a notícia das inúmeras mortes de bebês se espalhou pelo hospital, e o diretor médico tomou conhecimento dos estranhos acontecimentos na unidade neonatal. Na época, porém, ele acreditava que a taxa de mortalidade deles ainda era menor ou similar a outros hospitais do mesmo porte. Assim, não ficou alarmado de imediato. Apesar de Irian Powell e Stephen Breary tentarem expor suas preocupações, seus problemas foram supostamente resistidos pelo Comitê para Incidentes Graves ou ignorados. Médicos e enfermeiros, alarmados, foram supostamente informados: "Não façam alarde." Em fevereiro de 2016, o Dr. Breary e um consultor especialista de Liverpool revisaram, em meio-dia, os colapsos na unidade neonatal. Um relatório mostrou que Letby estava de plantão durante todos os incidentes, ocorridos entre meia-noite e 4 da manhã. Posteriormente, Breary enviou um e-mail ao diretor médico do hospital com o relatório anexado, solicitando uma reunião imediata, mas nada mais aconteceu. A administração do hospital considerou o envolvimento de Letby uma coincidência e ela seguiu trabalhando na unidade neonatal. Letby foi transferida para os turnos diurnos no dia 7 de abril, 2 meses depois. Disseram-lhe que era para o bem de sua saúde mental, com Powell notando que ela presenciou cada colapso. 2 dias depois, ela tentou tirar a vida de 2 crianças, gêmeos conhecidos como criança Al e criança M. Ela injetou ar na criança M e usou insulina para tentar envenenar a criança Al. Ambos os bebês sobreviveram ao incidente. Nesse ínterim, Powell seguiu apreensivo quanto à participação de Letby e persistiu encaminhando e-mails a outros em busca de auxílio, como a diretora de enfermagem do hospital, Alison Kelly. Finalmente, acordou-se com o diretor médico do hospital que revisariam todas as mortes e manteriam Letby no turno diurno por 3 meses. Os médicos do hospital, cientes da situação, disseram a Powell: "Você está acobertando um assassino." Em junho, Letby tentou assassinar o bebê N, de 34 semanas, mas o infante sobreviveu.
Mais tarde, naquele mês, ela viajou para uma estadia de uma semana em Ibiza. Antes de retornar ao trabalho, em 23 de junho, ela enviou a um amigo a estranha mensagem: "Provavelmente voltarei com tudo, RS." Horas após voltar ao trabalho, ela tirou a vida dos trigêmeos, criança O e P. A criança. O era um bebê saudável, prestes a receber alta, mas desabou repentinamente no 23. Ele desabou mais 3 vezes antes de falecer. Uma autópsia revelou que seu corpo continha uma quantidade anormal de gás e seu fígado estava danificado. O dano no fígado supostamente resultou de uma lesão por impacto, similar à sofrida em um acidente de carro. 15 minutos após o óbito da criança O, a criança P, que também estava para receber alta, desmaiou com o diafragma estilhaçado. Ele deveria se recuperar, mas quando os médicos o preparavam para a transferência, Letby supostamente disse: "Ele não vai sair daqui vivo, vai?" Relatórios indicam que ela fez uma declaração parecida antes da morte da criança C. Ela também enviou uma mensagem a um médico, dizendo que observaria a criança P e o terceiro irmão atentamente. A criança P faleceu logo após, com raios-x mostrando uma quantidade anormal de gás em seu corpo, assim como seu irmão. O terceiro trigêmeo foi transferido para outro hospital com os médicos que vieram buscar a criança P. Um consultor lembrou de permitir isso porque os pais imploraram, com medo de perderem seu último filho restante. Investigação adicional. Após as mortes das crianças O e P, Stephen Breary exigiu que Letby fosse removida da unidade neonatal. No entanto, o executivo de plantão argumentou que a jovem de 26 anos estava apta para o trabalho, não representava risco à segurança, e acrescentou que ela assumiria a responsabilidade caso surgissem mais problemas enquanto cuidava dos bebês. No final do mês, o diretor executivo da confiança do hospital se reuniu para discutir as mortes das crianças e se a polícia deveria ser informada ou não. Até o momento, 7 bebês faleceram na unidade neonatal. Os executivos pareciam acreditar que os sinais de envolvimento de Letby eram circunstanciais e suspeitavam que certos médicos estavam participando de uma caça às bruxas mal informada. Eles eventualmente decidiram não envolver as autoridades e, em vez disso, organizaram uma revisão através do Royal College of Pediatrics and Child Health, ou Royal College of Pediatrics and Child Health, que começou em setembro daquele ano. Além disso, foi acordado que a unidade neonatal do hospital não receberia mais nascimentos prematuros com menos de 32 semanas. Bebês com menos dessa idade eram cuidados por outros hospitais. Em meados de julho, Letby foi transferida para um cargo administrativo após uma reunião com uma enfermeira sênior e gerente de recursos humanos, onde foi informada sobre a ligação entre ela e os falecidos. Ela foi informada que seria supervisionada e estava visivelmente chateada e angustiada. Porém, devido à falta de pessoal, Letby foi transferida para um cargo administrativo, pois não poderia ser supervisionada na ala neonatal. Ela nunca mais retornou à ala. Em setembro, ela apresentou uma queixa formal contra a Trust por vitimização e discriminação, alegando que havia sido escolhida, removida de um trabalho que amava e que as acusações contra ela eram incertas. Ela exigiu saber quais reivindicações estavam sob investigação. Vários meses depois, em outubro de 2016, o Royal College of Pediatrics and Child Health concluiu suas investigações e relatou suas descobertas. A revisão deles não investigou as ações de Letby ou as mortes das crianças e se concentrou na conduta da unidade neonatal. O Royal College of Pediatrics and Child Health não conseguiu encontrar uma explicação concreta para o aumento das mortes, mas observou que havia grandes problemas de pessoal na unidade e que não havia pessoal sênior suficiente disponível. Também recomendou que a morte de cada bebê fosse revisada em detalhes e observou que nem todos os bebês foram enviados para autópsias, apesar de ser a melhor ação a ser tomada após suas mortes.
Jane Horden, uma neonatologista do Hospital Great Ormond Street, foi solicitada a revisar os casos, mas não conseguiu fazê-lo em detalhes. Em vez disso, ela concordou em fornecer um resumo após revisar as notas do caso. Ela recomendou uma revisão forense dos casos, mas isso nunca aconteceu. 10 funcionários do hospital foram entrevistados sobre a reclamação de Ledby. Apesar da maioria ameaçar chamar a polícia caso ela retornasse à nova unidade de terapia intensiva neonatal, algumas pessoas a defenderam. Uma enfermeira sênior alegou que os médicos estavam participando de uma caça às bruxas, afirmando que ficaria feliz se a pessoa retornasse à unidade. Investigadores, que analisaram a denúncia, também vasculharam o histórico de trabalho de Ledby. Eles não encontraram indícios de que sua conduta era inadequada ou não profissional. Não há registro de queixas contra ela. No fim, os investigadores concluíram que os médicos erraram ao suspeitarem dela. Eles disseram a ela: "Esse comportamento resultou em você, uma colega júnior e profissional, se sentindo isolada e vulnerável, colocando sua reputação em questão. Isso é inaceitável e pode ser visto como vitimização." O relatório também afirmou que o hospital ajudaria em sua carreira, apoiando-a com um mestrado ou um curso avançado de neonatologia. Também lhe ofereceram check-ins semanais de bem-estar com uma enfermeira sênior. A investigação foi encerrada em 12 de novembro. Notavelmente, não houve mais mortes na ala neonatal nos 4 meses após a remoção de Ledby. Em março de 2017, consultores conversaram e receberam conselhos de um líder neonatal regional, que acreditava que era necessária uma investigação mais aprofundada dos casos e pediu à administração que envolvesse a polícia. Em 27 de abril, eles se reuniram com a polícia de Cheshire, notando que Lucy Ledby retornaria à ala neonatal em 3 de maio. Esta investigação das mortes inexplicadas foi chamada de Operação Beija-Flor e tinha como objetivo investigar os casos de mortes e colapso de bebês prematuros na ala neonatal do Hospital Condessa de Chester. No auge, a Operação Beija-Flor envolveu quase 70 oficiais e funcionários civis, e pouco mais de um ano depois, no dia 3 de julho de 2018, essas mesmas pessoas viram os frutos de seu trabalho quando Lucy Ledby foi presa sob suspeita de 8 acusações de assassinato e 6 acusações de tentativa de assassinato. O julgamento. Nos anos seguintes, Ledby seria liberada sob fiança e presa novamente várias vezes até 10 de novembro de 2020. No dia seguinte, ela foi acusada de 8 homicídios e 10 tentativas de homicídio, tendo a fiança negada. Ledby negou todas as acusações, alegando que muitas mortes foram devido à má higiene e falta de funcionários no hospital. O Conselho de Enfermagem e Obstetrícia, que suspendeu Ledby em março de 2020, começou a buscar a sua exclusão do registro. O julgamento de Ledby começou no Tribunal da Coroa de Manchester em 10 de outubro de 2022. Ela se declarou inocente de 7 acusações de homicídio e 15 de tentativa de homicídio. As identidades das vítimas de Ledby e suas famílias, que testemunharam no julgamento, foram mantidas em sigilo. Com Helen Pidd escrevendo para The Guardian que tal sigilo raramente era visto fora dos processos envolvendo questões de segurança nacional. Alguns colegas de Ledby, incluindo um médico apontado como seu namorado, também foram protegidos no julgamento. Ledby tinha um relacionamento romântico secreto com um registrador casado no hospital, cuja identidade permanece desconhecida, segundo a acusação. Ledby afirmou que não havia nada entre eles, sendo apenas amigos. Contudo, anotações manuscritas encontradas em sua residência, revistada pela polícia após sua primeira prisão, revelaram que ela amava o homem. O júri foi posteriormente mostrado trocas de mensagens de texto entre os dois, que mostravam Ledby enviando corações de amor para ele. Também foi informado que o par passava muito tempo junto.
Eles fizeram viagens para Londres, saíram para refeições e passaram tempo na casa geminada de Letchby, em Chester. Como ela fez com as famílias de suas vítimas, ela até procurou a esposa do homem nas redes sociais. A conexão do duo não passou despercebida pelos colegas. Uma enfermeira afirmou que, embora não tivesse certeza se algo físico estava acontecendo, eles eram incomumente próximos para colegas de trabalho. Ela acrescentou que sabia das fofocas e comentários sobre isso na enfermaria, o que não gostava. Porém, a parceria se desfez no verão de 2016, quando Letchby foi transferido para um cargo administrativo e o médico foi trabalhar em outro lugar. Relatou-se que ela se sentia isolada, tendo sido afastada de seus colegas e amigos na enfermaria neonatal, e posteriormente lhe foi prescrito medicamento para insônia e depressão. Relatórios indicaram que o médico havia levado Letchby para casa na noite em que uma de suas vítimas morreu, e a acusação sugeriu que suas ações foram motivadas pelo desejo de chamar a atenção dele. A acusação descreveu Letchby como uma presença malévola, fria, calculista, cruel e implacável. Grande parte das evidências ouvidas no julgamento inclui várias informações que já abordamos neste vídeo, incluindo radiografias e autópsias e registros de pacientes falsificados, que Letchby foi vista em várias ocasiões por colegas e por pais preocupados que ela estava de plantão no momento das mortes e que os assassinatos pararam depois que ela foi transferida da enfermaria. Mas também havia outras peças de evidência, vários itens de nota foram recuperados da casa de Letchby pela polícia. Um desses itens era um registro dos medicamentos fornecidos à criança M durante os esforços de ressuscitação. Outro era uma toalha de papel e um documento de leitura de gases no sangue, também para da criança M257 documentos hospitalares, que não deveriam ter saído das instalações, também foram encontrados. 21 dessas folhas pertenciam a bebês supostamente prejudicados por ela. Algumas das evidências mais interessantes apresentadas no julgamento foram rabiscos, feitos por Letchby em notas adesivas. As frases incluíam: "Eu não mereço viver. Eu os matei de propósito porque não sou bom o suficiente para cuidar deles. Eu sou uma pessoa horrível, malvada. Eu não quero mais fazer isso. E eu sou malvado, eu fiz isso." Em outras notas, ela expressou frustrações por não poder retornar a uma enfermaria neonatal. "Não fiz nada errado e eles não têm provas. Então por que tive que me esconder?" Outro post-it rabiscado dizia: "Nunca me casarei, terei filhos ou saberei como é ter uma família." A defesa de Letchby alegou que as notas eram um desabafo angustiado de uma mulher com medo e desespero. Letchby afirmava que, se eu tivesse feito algo errado na época, eu deveria ser uma pessoa muito má e terrível. Eu de alguma forma fui incompetente e fiz algo errado que afetou esses bebês. Senti que deveria ser responsável. Olhando para trás, percebi que estava realmente lutando e essa era uma forma de expressar o que não conseguia dizer a ninguém. Investigadores recuperaram o diário de Letchby em sua casa, onde encontraram as iniciais de suas vítimas anotadas nos dias em que foram mortas. Ao ser questionada sobre a documentação hospitalar que levou para casa e as buscas nas redes sociais pelas famílias das vítimas, ela disse que esse era um comportamento normal para ela, oferecendo poucas explicações e soando robótica em algumas respostas. Repórteres notaram que ela inicialmente parecia articulada e imperturbável, descrevendo-a como cooperativa, mas eventualmente começou a se descontrolar, especialmente quando ela começou a falar sobre si mesma e como o caso a afetou. Judith Moritz escreveu para a British Broadcasting Corporation: "Não foi até fevereiro que eu vi um indício de emoção de Letchby. A voz de um médico fez a enfermeira se quebrar. A voz dele parecia despertar emoções inéditas." Moritz observou que o namorado não identificado de Letchby despertou emoções nela pela primeira vez durante o julgamento. Quando perguntada por que chorou ao falar de si, mas não dos bebês ou famílias, ela disse que chorou ao falar sobre alguns desses bebês. Letchby teria pedido para parar pela primeira vez durante o julgamento, quando a acusação começou a interrogá-la, apontando falhas em seu depoimento
e destacando informações conflitantes que ela havia fornecido. Judith escreveu que a acusação perguntou a Lucy Letby se ela estava mentindo e se gostou do que estava acontecendo. Depois disso, Letby ficou monossilábica e pediu para parar. Em 18 de agosto de 2023, Letby foi considerada culpada por 7 acusações de assassinato e 7 tentativas de assassinato. O júri não chegou a um consenso sobre 6 acusações de tentativa de assassinato, e ela foi absolvida de outras 2. 3 dias depois, Letby foi condenada à prisão perpétua, a sentença mais severa possível sob a lei inglesa. O juiz a descreveu como sem remorso, afirmando que ela realizou uma campanha cruel, calculada e cínica de assassinato das crianças mais novas e vulneráveis. Como ela não compareceu à audiência de sentença, não ouviu as várias declarações de impacto da vítima que foram lidas. Outros motivos. A acusação alegou que Letby pode ter sido motivada a matar pela necessidade de atenção, principalmente de um certo médico, mas não é o único motivo mencionado. Eles também sugeriram que ela matou por tédio, que ela se excitava com emergências e que ela gostava de brincar de Deus e estar no controle. Eles não foram, no entanto, os únicos a pensar que Letby pode ter matado por atenção. Uma enfermeira testemunha no julgamento relatou ao Sunday Times que acreditava que ela desejava o drama gerado pelas mortes, afirmando que prejudicar bebês era vantajoso para ela. Se não morressem, ela seria elogiada por ajudar a reanimá-los. Se eles morressem, ela receberia a simpatia por ser a pessoa cujo bebê morreu ao tentar salvá-los. O criminologista David Wilson afirmou que Letby aparentava ter um complexo de herói. Segundo ele, assassinos que se tornam profissionais de saúde já possuíam um desejo de matar antes de ingressarem na área. The Guardian e The Telegraph chegaram a conclusões distintas a partir de notas adesivas, manuscritas coletadas por investigadores. O primeiro sugeriu que a frase "Eu os matei de propósito porque não sou bom o suficiente para cuidar deles" era um motivo, enquanto o último acreditava que seu medo de nunca se casar ou ter filhos a levou à destruição. Também houve sugestão de que ela sofria de fictício imposto a outro, um transtorno fictício imposto a outro, antes conhecido como síndrome de Munchausen por procuração, onde um cuidador cria a aparência de problemas de saúde em outra pessoa. Essa ideia foi sugerida por um ex-detetive que trabalhou no caso Beverly Allitt nos anos 90. Allitt é uma serial killer inglesa condenada por assassinar 4 crianças, tentar assassinar outras 3 e causar lesões graves em mais 6 enquanto trabalhava como enfermeira em uma ala infantil. O motivo de seus assassinatos nunca foi identificado, mas ao longo dos anos foi sugerido que poderia ser fictício imposto a outro. Os psicólogos criminais David Holmes e Dominic Wilmot expressaram seu apoio a essa teoria em relação a ambos os assassinos, com Wilmot afirmando: "Ela quer estar envolvida neste caso. Ela tem a oportunidade ideal para estar errada. Portanto, esperamos que a maioria dos infratores evite ser pega e abandone seu comportamento ofensivo." Beverly Allitt e Lucy Letby parecem estar se inserindo na investigação, nas circunstâncias, então isso mostra que há algo mais acontecendo aqui. Deixe. B está atualmente encarcerado na prisão de Bronzefield, em Ashford, Surrey. Em 15 de setembro de 2023 semanas após sua condenação, a divisão criminal do Tribunal de Apelação confirmou que ela havia solicitado permissão para apelar contra as condenações. Enquanto isso, o Centro de Processamento de Serviços confirmou no mesmo mês que haveria um novo julgamento de uma das 6 acusações de tentativa de homicídio em que o júri não chegou a um acordo, marcado para 10 de junho de 2024. As investigações seguem para apurar se Letby é responsável por mais crimes. Uma família, cujo filho nasceu no Hospital de Mulheres de Liverpool, onde Letby estagiou durante seus estudos de enfermagem, foi informada que faz parte do inquérito. Aproximadamente 30 outros casos suspeitos,
envolvendo bebês no Hospital Condessa de Chester, serão investigados detalhadamente pela polícia. Letchby foi removida do registro de enfermagem em dezembro de 2023, e sua condenação levou o governo do Reino Unido a ordenar um inquérito independente sobre o caso. A investigação analisará as circunstâncias das mortes e incidentes, incluindo como foram tratadas as preocupações dos clínicos. Em agosto de 2018, Ian Harvey, diretor médico do hospital, aposentou-se e mudou-se para Piteira, França. Um mês depois, o diretor executivo Tony Chambers renunciou após assinar um acordo de confidencialidade. Com a confiança, mas conseguiu emprego em outro lugar no Serviço Nacional de Saúde. A diretora de enfermagem Alison Kelly foi suspensa de seu novo emprego com outra confiança hospitalar, enquanto Karen Rees, a chefe de enfermagem na época, se aposentou discretamente, observando que não recebeu informações suficientes dos médicos para remover Letchby de sua posição. A investigação foi formalmente aberta em 22 de novembro de 2023. Os pais das crianças que Letchby atacou e matou fizeram suas vozes serem ouvidas quando leram suas declarações de impacto da vítima no tribunal. Os pais da criança A e B observaram que o B não era nada para eles, enquanto a mãe da criança D disse: "Eu não posso te perdoar. Não há perdão, agora ou nunca. Eu tive um acidente de carro após um colapso mental. Eu considerei acabar com tudo. Eu não conseguia continuar e eu não queria." Enquanto isso, a mãe das crianças, EF, declarou que seu mundo foi destruído ao encontrarem o mal disfarçado de uma enfermeira carinhosa. Mesmo nos últimos dias do julgamento, ela tentou controlar a situação. O desrespeito dela às famílias no tribunal revela seu caráter. Comparecemos ao tribunal diariamente, mas ela decide que já teve o suficiente e permanece em sua cela. Um derradeiro ato covarde e mau. Os pais de B e um amigo compareceram todos os dias ao julgamento dela. Muitos que a conheciam tiveram dificuldade em associar a mulher reservada e gentil que conheciam com a serial killer que ela se revelou ser. Ela agora é considerada a serial killer de crianças mais prolífica da história britânica moderna, e seu nome será lembrado junto de Mira Hindley, Mary Ann Cotton e Rosemary West.